Vascão da Gama, fala Breno Monsef. Vamos lá, ontem um time modificado, né? O ataque, um meio de campo que ninguém acertou. A gente teve Galdames e Payet de início, o Maxime Domingues, que até saiu vaiado ontem, junto com o Leandrinho nas pontas. Acabou que no segundo tempo entraram Emerson Rodrigues e Ryan no lugar dos pontas. E numa jogada que começou com erro do Emerson. Saiu o gol do Inter com Wesley, que venceu por 1-0. Agora, o Rafael Paiva, que foi muito xingado ontem pela torcida, ele discorda de que o Vasco ontem teve uma atuação abaixo do que a gente poderia esperar. Eu acho que a gente conseguiu competir hoje, né? Até o que eu ia falar. Eu achei que hoje a gente conseguiu, dos últimos 2 jogos, nos incomodou demais o jogo contra o Botafogo e Fortaleza. Eu acho que a gente não conseguiu competir. Acho que a gente tomou a quantidade de gols porque a gente saiu muito da nossa característica, que a gente sabe que a gente tem que competir muito para tentar equilibrar jogos, para a gente tentar fazer jogos melhores, e era o que, na nossa opinião, nos levou até onde a gente estava na tabela, né? Tá, então Paiva achando que o Vasco jogou bem ontem na análise do treinador do Vasco. Para domingo, Matheus Cocão suspenso, o Paiva vai ser obrigado a mexer de novo na equipe do Vasco. Ontem foi a 3ª derrota seguida, sem sequer marcar um gol. 3 jogos, 3 derrotas e 0 gol marcado pelo Vasco. O Vasco estacionado com 43 pontos, a 6 do Z4. O Cruzeiro é o 7º com 47, 4 pontos a mais. Seria o alvo aí para G7. Para G8 é o Bahia com 46, tem 3 a mais. E para G9 o Corinthians, 44. Corinthians que passou o Vasco nessa rodada. Corinthians que é o próximo adversário do Vasco, inclusive, no domingo em Itaquera. Portanto, o Vasco perdendo mais uma, é a 3ª seguida, a pior sequência do Paiva à frente do Vasco. Zé V. Pois é, cara. Olha só, o Internacional tá numa sequência sensacional de resultados, né? Vem tendo um desempenho notável no Campeonato Brasileiro. Então, uma derrota pro Inter, mesmo em São Januário, não é nenhum absurdo. O Inter atravessa um momento oposto do Vasco. O que me incomoda é a maneira como se perde e principalmente a constatação do Rafael Paiva de que o Vasco jogou bem, ô Léo. Pois é preocupante, né? Porque todo mundo observou um Vasco com muitas dificuldades criativas, falta de repertório, uma mesma forma de jogar. A gente já vem falando sobre isso há um tempo, né? Sobre a dificuldade do Vasco em concluir algumas jogadas e sobre a principal arma do Vasco, né? Que é o corredor esquerdo, cruzamento pro Verratti. O Verratti até teve algumas oportunidades de finalizar com o pé, mas é um Vasco com essa dificuldade. O Breno ressaltou isso, são 3 jogos sem fazer gols. Ou seja, ainda tivemos um período de data FIFA, Azevedo. Foram 10 dias livres para treinamentos. Ele perdeu quem? O Puma? Certo, o Puma, que foi convocado do Vasco da Gama nessa data FIFA. Ou seja, isso não interfere em absolutamente nada no que ele poderia ter trabalhado, pensado em alternativa. Ou seja, 10 dias de preparação para esse jogo especificamente contra o Internacional. Existe a possibilidade de estudar o adversário, ver as fraquezas, estudar o próprio Vasco, ver onde o Vasco poderia evoluir. O Vasco não demonstrou nenhuma evolução. É o mesmo Vasco dos últimos 2 jogos com dificuldades criativas e que acaba sendo refém de um lampejo do Verratti ou do Payet, do Coutinho quando entra, enfim. É muito pouco, né? É muito pouco, né? E assim, vou falar que ele fez uma crítica, né? Mas ele fez um comentário a respeito do comportamento da torcida do Vasco, que a torcida vascaína é a que mais vaia, e aí vaia sempre o Léo, vaia todo mundo. Eu não vou falar que assim, cara, assim, a forma correta de torcer. Mas eu também não julgo o torcedor. Cara, eu respeito o Paiva pra caramba, assim, eu acho até que o Paiva em alguns momentos, eu falei sobre isso, quero até reforçar a minha opinião, tá, gente? Eu não sou dono da razão. Eu vejo muitas críticas, entrou com fulano. Irmão, no Vasco hoje o melhor sempre é quem tá no banco. Mas é o que tem, né, Azevedo? É o que tem. O que eu faço, o meu questionamento ao Paiva é a falta de variação tática. Sim. Esse é o meu questionamento. É uma única forma de jogar. E aí você muda mais ou menos ali a peça, né? Vamos lá, é o Emerson Rodrigues ou o Leandrinho fazendo o corredor. Ontem a galera xingou o Rodrigues, entrou o Emerson Rodrigues. Xingou o Maxime Rodrigues. Maxime. Domingues, Rodrigues. E entrou o Emerson Rodrigues. Aí o que aconteceu? Ele erra e saiu o gol do Internacional. Sim, assim, as peças são ruins, mas o Vasco também tem pouquíssimo repertório. Sim, assim, não dá pra julgar assim, quem ele vai colocar. É o que ele tem à disposição, Azevedo. Dá pra julgar a disposição tática, a falta de variação nesse sentido, a falta de criatividade também inventiva pra testar possibilidades. Talvez, vamos pegar a comparação, por exemplo, outros times, né? Que
variam do 4-3-3 pro 4-4-2, às vezes pro 3-5-2, do 3-4-3. São possibilidades táticas porque existentes. Você tem que analisar, cada adversário tem uma maneira de jogar. Correto. Cada adversário exige uma postura do time, né? A gente falou uma série de números aqui, mas também a postura dentro de campo, a vontade, Você não pode a enfrentar análise o do adversário. Internacional como você enfrenta o Atlético Goianiense. Se você enfrentar o Botafogo como você enfrenta o Atlético Goianiense, você vai levar de 6. Sim, exatamente. E faltou também um pouquinho de análise do Internacional, né? As fragilidades do Internacional, Exato, por onde perfeito. atacar o Internacional. E repito, foram 10 dias, né? 10 dias de data FIFA para fazer isso. Ou seja, Cara, assim, existem muitas críticas ao que o Paiva fez, vem fazendo com o Vasco, mas também, a gente lembra, o Vasco também só está nessa condição pelo trabalho que ele fez no início do campeonato. Sim. Tirando o Vasco no sufoco, o Vasco termina essa Verdade. temporada diferente dos últimos anos. Eu vou além, hein? Eu não sei se o Vasco com o Ramon não estaria tão tranquilo na temporada não, tá? O Vasco com o Ramon tomou 4 do Criciúma dentro de casa, né? Era até a única derrota do Vasco jogando em São Januário nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro, até a partida contra o Internacional ontem. Ele tem os méritos dele de fazer o Vasco ser competitivo com as peças que tem, mas talvez ele tenha chegado num teto, né? Num limite, perfeito. Num limite do que ele pode proporcionar pro Vasco em termos de competitividade com esse grupo que ele tem à disposição. É um grupo limitado? Sim. Mas ele também está demonstrando limitações no aspecto de criatividade, inventividade para fazer o Vasco jogar. Lógico que também isso bate na pouca experiência que ele tem, é o início de carreira, tudo isso contribui, mas a gente não tira aqui também o direito do torcedor do Vasco de ficar insatisfeito, de reclamar dessa apresentação ruim. Acho que só ele achou um Vasco bom ontem. O Vasco foi ruim, o Vasco esteve longe de passar a impressão de que venceria esse Internacional que tá aí sem perder há meses. E agora, Paiva, por favor, cara, assim, você fala, torcedor do Vasco vai e tal. Irmão, você tem uma torcida que merece aplausos e elogios, é a torcida do Vasco. Que vai na podre, cara. A torcida do Vasco vai na boa e vai na podre. O time não tá correspondendo, essa torcida não abandona. Né? Eu acho que nunca uma frase representou tanto uma torcida como o sentimento não pode parar. Que foi, né, de 2008 e permanece até hoje. Porque é uma torcida que tá sempre presente, tá sempre abraçando a equipe. Agora, irmão, se o time não tá correspondendo, você quer o quê? Vai ter uma reação. Né? Desde que não seja uma reação de violência, a reação de ela é legítima no futebol, cara. Sim. Né? Então, eu não julgo, não. A galera fica falando, apoia até o final. Eu acho isso, cara, às vezes, meio chato. O Domingues errou tudo que ele tentou. Aí tu vai, né? O quarto passe errado, vamos lá. O torcedor é exigente, mas o torcedor também, ele tem um limite de paciência. É claro. Nesse sentido. Só que assim, sem querer fazer pauta positiva, porque não é o momento pra isso, né? E, enfim, eu nem faço isso, pelo amor de Deus. Mas dá pra pensar em Libertadores ainda? Fazendo uma análise rápida, o Vasco tem Corinthians fora, depois Dragão em casa, Galo em casa. Aí o Galo hoje, que pode ser até um confronto direto, o Vasco tem 43, o Galo também. Então, Corinthians fora, Dragão em casa, Galo em casa e Cuiabá fora. É a sequência final. O 7º hoje é o Cruzeiro, que tem a final da Sul-Americana. Depois Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Juventude. É uma sequência aí equilibrada, digamos assim, do Cruzeiro, né? O Bahia, que pega o Furacão em casa. Depois Cuiabá, Corinthians e Dragão, Atlético Goianiense. Ou seja, 3 dos 4 adversários do Vasco, o Bahia também enfrenta. E o Corinthians, que é a gente pegar o Vasco, pega o Criciúma, o Bahia e o Grêmio. Então também tem um confronto direto aí à frente do Vasco. Não sei se tá pra pensar ainda em Libertadores com o cenário atual do Vasco, mas a gente ontem teve Rafael Paiva muito xingado e o torcedor desanimado em São Januário. Rapaz, eu acho que, assim, Vitor Costa, eu vou dar uma passada de pano já pro Rafael Paiva, tá? Se você quiser, comenta aí o Vasco e critique o Paiva, porque eu vou passar pano pro cara aí, Vitor Costa. Eu acho que você vai ter razão em parte do seu comentário, mas o Vasco tá sem repertório, muito por conta da falta de material humano. Ele não tem tomado boas decisões, o que é comum para um treinador inexperiente. Eu acho que essa sequência de 14 jogos consecutivos, quase todos muito ruins, com 2 vitórias só nesse recorte, tem um pouquinho dele também, mas tem um pouquinho da falta de material. O time do Vasco já faz uma campanha acima do esperado. E ele é vítima do próprio sucesso. Porque como ele fez esse time jogar bola lá atrás,
Obviamente os times aprenderam a marcar, aprenderam a jogar contra o Vasco. Consequentemente, ele passou a ser cobrado como tal. Ele é o treinador de um gigante e ele tem que ser cobrado. Concordo contigo que ele é vítima, principalmente pela falta de jogadores de qualidade, pelo ambiente que o Vasco se colocou por conta de todos esses problemas, mas isso não o deixa imune a críticas. Eu acho que o torcedor tem razão em tentar descontar a frustração, tentar encontrar um culpado. Não vou julgar aqui o comportamento do torcedor, mas entendo que ele é o menor dos culpados por essa fase ruim e acho que ainda tem uma remota chance do Vasco ir para Libertadores, porque tem um confronto direto agora contra o Corinthians. Tudo passa pelo sábado. Depay e Yuri Alberto. Isso. Passa pelo sábado. Se o Cruzeiro vencer o Racing, o Cruzeiro sai da briga, porque ele já vai ter essa vaga garantida e vira G9. O G9 continua perfeitamente possível. Se o Cruzeiro não ganhar e o Vasco perder pro Corinthians, aí é focar, Cantarelli, e somar 3 pontos em um dos últimos 3 jogos para confirmar matematicamente a permanência na Série A, que ainda não tá garantido. Essa é a parada. Agora eu ia falar o seguinte, Vitor Costa, olha o ano do Vasco, cara. Eu entendo, assim, o torcedor do Vasco é o que tem maior razão de estar frustrado e protestar. Isso eu entendo. Tendo a raiva, porque ninguém é de ferro. São 24 anos, eu acho, de sofrimento, né? Praticamente isso, de 2000 pra cá. Tirando 2011, que foi campeão da Copa do Brasil e vice-brasileiro. 2003, ganhou o Carioca, 2011. Mas, mano, assim, não dá, ninguém aguenta. Então, beleza, isso é um ponto. Agora, peço ao torcedor do Vasco pra pensar friamente, cara. O Vitor sabe disso, assim. Eu tenho um olhar sobre elenco, principalmente pra você testar elenco, é o seguinte: deu errado no primeiro tempo, mexe no time, faz uma modificação. Eu convido qualquer torcedor do Vasco. Botou o Emerson Rodrigues, o Emerson Rodrigues perdeu a bola, gol do Inter. Então, enfim, porque, cara, o elenco é muito fraco. Na verdade, ele colocou o Maxime em campo ontem como titular, porque o Emerson já tinha feito partidas ruins anteriores. O Maxime que era pedido do torcedor. Do torcedor. E foi muito mal ontem. Inclusive, ele fez algumas. Acho que foi 1 ou 2 jogos que ele fez a dobra, né? Pumita e Emerson Rodrigues. E ontem ele fez o Leandrinho e o Piton. Pumita virou ponta na seleção uruguaia, por exemplo. Pois é. Aliás, Marcelo Bielsa. Brasil e Uruguai tivemos a dobra de lateral. E ontem o Maxime foi muito mal. O primeiro tempo do cara foi péssimo. O segundo tempo também. Mas o primeiro foi um negócio assim, cara. Então, ele errou tudo. Ô Machado, eu acho que falta repertório, porque assim, tá muito claro que o Vasco não pode mais jogar no 4-3-3, porque o Vasco não tem material humano pra jogar. Verdade, é isso. Isso é óbvio. E o Rafael Paiva não foi capaz de, mesmo com 10 dias de treino, montar um outro esquema pro Vasco conseguir jogar. O Vasco só joga no 4-3-3 desde que ele assumiu o comando técnico. E o time teve uma ótima fase quando o Adson e o David estavam à disposição. A partir do momento que ele perdeu os dois, ele não se mostrou capaz de fazer esse time jogar bola. Vou te dizer, Vitor Costa, nem o Guardiola. Troca o esquema, Cantarelli. Muda o esquema, muda o jeito de jogar. Bota 3 zagueiros, preenche o meio campo, alguma coisa você tem que fazer. Agora, tá muito claro, são 14 jogos horríveis do Vasco. Outra coisa, galera, o Léo não pode jogar. O João Vitor pode jogar, com todo respeito. Tá mal. O João Vitor é um jogador que é torcida. Não, tem que botar o João Vitor. O João Vitor tá muito mal. Tá mal, mas é o melhor dos 3 ali. Entre ele, Maicon e Léo. Ele é o que tem maior potencial. Sim, os outros... O que joga menos pior é o Maicon, pra mim. Que também tá mal. Ontem o Léo errou de novo. Também tá mal. E aí, cara, essa questão da zaga é um problema de elenco. O elenco mal montado, o Vasco não se reforçou nessa última janela. Mas existem 2 problemas: o elenco ruim e algumas decisões erradas tomadas pelo Paiva. Ele mudaria tudo se tivesse trocado, por exemplo, o esquema tático? Não sei. Mas como ele não trocou, não consigo saber. Quer ver? O torcedor do Vasco pedia a entrada do Galdames ou do Esforça. Não, nenhum torcedor do Vasco pediu o Galdames. Não, peraí. Calma aí, deixa eu completar. Duvido. Peraí, deixa ele falar. Deixa ele falar. O torcedor do Vasco pediu ou o Galdames ou o Esforça na vaga do Jean Davi contra o Botafogo. Não, aí é loucura. Ué, mas qual volante entrar? Não, se você tem que fazer um meio campo mais pesado, você tem 2 opções. Ou é o Galdames ou o Esforça no jogo contra o Botafogo. Não, naquele jogo específico contra o Botafogo, o erro foi ir de peito aberto contra o Botafogo, tentar atacar. Mas como você fecharia? Total, né, mano? Você bota o Leandrinho, de ataque, 2 pontas que são laterais pra fazer a recomposição.
pra facilitar a marcação do Luiz Henrique. E nada garante que vai dar certo também, Cantarelli. Não agora, vai dar, me parece não que ia mudar nada. o que ele não pode nada. é pecar por omissão, é isso que eu tô falando. O grande problema do Paiva é que ele tá mantendo o time, mantendo o jeito de jogar que claramente não tá dando certo. Ele não tentou mudar, ele não tentou trocar em nenhum momento. E a falta de vontade de mexer no time, de mexer a maneira de jogar, fez o torcedor ficar irritado com esse comportamento mais passivo. E ontem me parece que ele meio que ligou o modo... Qual o modo educado que eu posso usar pra falar, cara? Ele meio que foi descompromissado na coletiva, né? Ele falou tudo que ele pensava, fez até algumas críticas à torcida por vaias, enfim. Então ele ficou de saco cheio. Isso, é basicamente isso. Ele tá de saco cheio. É bem possível que essa entrevista do Paiva tenha sido um climinha de despedida, viu? Me parece um climinha de despedida. Com todo respeito, o Pedrinho vai pra coletiva e em nenhum momento ele dá um suporte pro treinador, tipo assim, é o nosso técnico. Não, pelo contrário. Tem chance de ficar no ano que vem. Pelo contrário. Ele fala isso. Ele deu a entender que o trabalho do Paiva ainda será avaliado pra saber se continua ou não. Os torcedores xingando ele e, cara, eu vou te dizer, olha pra quem está acima do Vasco. O Vasco é melhor do que, eu tenho um elenco melhor do que algum time que está acima dele no Brasileiro. O elenco é pior do que grande parte dos que estão abaixo. É verdade. Também, então verdade. assim, olha o que o cara Mas fez. posso trazer um relato de Paiva, ontem? Só pra comentar, o Paiva e o Zé Ricardo foram os 2 melhores trabalhos no Vasco de 2011 pra cá. É verdade. Isso em que o Vasco hoje era pra estar lutando arduamente contra o rebaixamento. Passaram outros 2 treinadores de experiência internacional. Sim. Vasco para o jogo parou, mas eu acho que, mano, chegou no máximo que esse time pode pegar. Deixa eu trazer só um relato aqui de ontem. Cara, são 2 vitórias em 14 jogos, Cantarelli. A solução tá sempre no banco. Cantarelli, são 2 vitórias. Só que a solução joga, a solução não é a solução. Mas são 2 vitórias em 14 jogos, cara. Você quer que o torcedor seja paciente? O torcedor que tá sofrendo há tanto tempo, ele vai precisar descontar em alguém. Ele ofendeu, xingou o treinador porque ele tá de saco cheio também, cara. Mas é só o cara que tem culpa. Não, mas é o alvo mais fácil, né? Assim como o Léo é o alvo mais fácil. Eles vão nos alvos mais fáceis e é natural, toda a torcida se comporta desse jeito. Só um relato aqui de ontem. Antes do jogo, pra quem, sei lá, não frequenta São Januário, muita gente não frequenta, né, que não torce pro Vasco. Sim. A gente tem uma proximidade muito grande com a torcida do Vasco ali, das cabines, né? Então, antes do jogo, a gente chegou cedo e tal. Conversando com alguns torcedores do Vasco, quando a gente divulgou a escalação do Vasco 1 hora antes da partida, eles falam, cara, ele acertou no Maxime. Isso. Mas errou muito ao não manter o Hugo Moura no time. Eles estavam assim, cara, por que Galdames? Essa era a bronca da torcida antes do jogo, antes da bola rolar. Mas sempre... E aí, irmão? Mas, cara... O Maxime... Com todo respeito, aí você bota o Hugo Moura pra jogar. Tá bom, bota o Hugo Moura pra jogar. É reclamação... Cara, não vai... E não foi 1 ou 2, não. Foi uma galera. Porra, fala com ele. Se a gente pudesse mas são soluções, influenciar na escalação do cara, mano. São soluções da arquibancada. Sim. Que não vão ser soluções... Não são, verdade.